Olá, hoje nós vamos falar de inequação do segundo grau. Para resolver uma inequação do segundo grau, você tem que estudar o sinal da função do segundo grau. Então, você tem que achar as raízes. Se o delta for maior ou igual a zero, você tem raízes reais. Se for menor que zero, não tem raiz real. E aí, o sinal da função vai depender do delta e do valor do a, que é o que dá a concavidade da função. Então, se tem duas raízes reais diferentes, o delta é maior que zero e o a é maior que zero, o sinal da função fica assim, ó, positivo, negativo, positivo. E se o a é menor que zero, a concavidade da função é para baixo e a função fica com sinal negativo, positivo, negativo. Se o delta é igual a zero, é porque ele só tem uma raiz real ou ainda duas raízes reais iguais. Ele toca apenas o eixo do x. Se o a for maior que zero, a concavidade é para cima, a função é positiva, exceto no ponto onde x1 é igual a x2. Ali a função é zero. E se o a é negativo, a concavidade é para baixo, então o sinal da função é negativo, exceto no ponto onde toca o eixo, que é a raiz. E se o delta for menor que zero? Então não tem raiz real. Então o gráfico da função fica flutuando. Então, se o a é positivo, a concavidade é para cima, a função é toda positiva. E se o a é negativo, que a concavidade é para baixo, a função é toda negativa. Vamos aos exemplos. Primeiro exemplo, resolva em R a inequação x² menos 10x mais 25 estritamente maior que zero. Então, primeiro eu tenho que verificar se tem raízes. Então, a gente vai fazer o Bhaskara, né? Então, acha o A, B e C. Delta, que é B ao quadrado, menos 4ac. Veja que o delta deu zero. Isso quer dizer que só tem uma raiz real, só toca o eixo do x. Bom, o sinal do x² aqui, o A é 1. Essa boca é virada para cima. Vamos achar essa única raiz, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. A única raiz é 5. Então, a função está de boca virada para cima, ela tem sinal positivo antes da raiz e depois da raiz. Na raiz, ela é zero. Então, para resolver essa inequação estritamente maior que zero, eu vou ter que tirar apenas a raiz. Então, o conjunto solução são todos os reais menos os 5. E se você for colocar em forma de intervalo, então é de menos infinito a 5 aberto, união aberto em 5 até mais infinito. Próximo exemplo, 2x² menos 3x mais 15 maior que zero. Então, a primeira coisa, a gente tem que verificar se ela tem ou não raízes. Vamos fazer o Bhaskara, e aí delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, deu 49, positivo, vão ter duas raízes reais e diferentes. Olha lá, menos 13, mais ou menos raiz de 49 sobre 2 vezes 2. Então, deu 13 mais ou menos 7 sobre 4. 13 mais 7, 20 sobre 4, 5. 13 menos 7, 6 sobre 4, 3 meios. Duas raízes reais. Então, lembrando aqui que o A é maior que zero, então a boca é virada para cima e eu tenho duas raízes reais e diferentes. Então, vai ficar assim, ó, antes de 3 meios positivo, entre 3 meios e 5 negativo, depois de 5 positivo. Na inequação, eu quero apenas a parte positiva, então eu vou ter que pegar antes de 3 meios e depois de 5. Tirando 3 meios e 5, que são os pontos onde a função zera, né? E aqui nós temos estritamente maior que zero. Próximo exemplo, x² menos 4x menor ou igual a zero. Aqui com sinal de igual vai valer a raiz também. Veja que essa é uma função incompleta com c igual a zero. Então, eu posso colocar o x em evidência. Então, x² menos 4x
colocando x em evidência, transformando num produto x vezes x menos 4. Veja que se eu igualar isso a zero, você pode ter ou x igual a zero, ou x menos 4 igual a zero. Ou seja, as raízes são 0 e 4. Então, veja que x², o coeficiente é 1, a boca é virada para cima e tem duas raízes reais e diferentes. Então, como é que vai ficar? Antes do zero positiva, entre 0 e 4 negativa, depois de 4 positiva. Volto na minha equação e vejo que aqui, ó, ele quer menor ou igual a zero. Vai valer o igual a zero também. Então, entre 0 e 4, ela é negativa. Então, vai valer o 0 e o 4 também. E então, a solução é o intervalo fechado entre 0 e 4. Próximo exemplo, 4 menos x² maior ou igual que zero. Outra inequação incompleta, eu procuro as raízes, e aí agora como b é zero, eu posso igualar a zero aqui, 4 menos x² é igual a zero, 4 é igual a x². Então, nesse caso aqui, eu posso resolver direto extraindo a raiz quadrada. Como a raiz quadrada é o expoente é par, eu tenho que colocar o mais ou menos na frente da raiz de 4. Então, x é igual a mais ou menos raiz de 4, x é igual a mais ou menos 2. Nós temos duas raízes reais e diferentes. Veja agora que o coeficiente de x² é menos 1, é negativo. Essa boca está virada para baixo. Então, antes do menos 2, ela é negativa. Entre menos 2 e 2, ela é positiva. E depois de 2, ela volta a ser negativa. Na inequação, eu quero os pontos maiores ou iguais a zero, valendo então as raízes. Tá vendo? Maior ou igual a zero, nesse caso aqui, vai ser entre menos 2 e 2, inclusive o menos 2 e o 2. Então, intervalo fechado, menos 2, 2. Próximo exemplo, agora eu pego um produto de duas expressões do segundo grau. Essa primeira a gente já estudou, então a gente vai passar só a limpo aqui, ó, o que nós já fizemos na tela anterior. Menos antes do menos 2, entre menos 2 e 2, positivo, né? Que ela tem a boca virada para baixo, e depois do 2, negativo. Vamos estudar agora o x² menos 3x mais 2. Então, a gente tem que fazer o Bhaskara aqui, né? A igual a 1, b igual a menos 3, c igual a 2. Então, delta b ao quadrado menos 4ac vai dar 1. Vão ter duas raízes reais e diferentes. As raízes, então, são 1 e 2. Como agora x², o a é 1, positivo, a boca é virada para cima, então, entre 1 e 2, ó, a função é negativa. Antes do 1 é positiva, depois do 2 é positiva, porque a boca está virada para cima. Agora eu vou juntar essas duas informações num quadro, tá? Veja, o quadro tem que contemplar o menos 2, o 2, o 1 e o 2. Então, aqui eu numerei menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, só para ficar elegante a tabela. E aqui na primeira linha, eu passo a limpo os sinais de 4 menos x². Então, veja que antes de menos 2 ela é negativa. Entre menos 2 e 2, ó, ela é positiva. E depois do 2, ela volta a ser negativa. Vou passar limpo aqui, ó, esta x² menos 3x mais 2. Ela só é negativa entre 1 e 2. Ó, entre 1 e 2 é negativa, antes de 1 tudo positivo, depois de 2 positiva. Então, agora eu faço o produto de sinais. Menos com mais, menos. Mais com mais, mais. Mais com mais, mais. Mais com mais dá mais. Mais com menos dá menos. E menos com menos. Menos com mais dá menos.
Aí eu volto aqui na inequação e vejo que eu quero esse produto positivo, maior ou igual a zero. Então, igual a zero vai valer também as raízes. Então, eu vejo que entre -2 e até o 1 é tudo positivo. E como vale o zero também, então vai ser entre -2 e 1, intervalo fechado. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Esse material é tirado do livro Matemática com Aplicações Tecnológicas, volume 1.